Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Então olha que promessa que é dada para nós, que se conhecermos o Senhor e sermos verdadeiramente o seu povo, assim como a erva, assim como a árvore que somos, plantadas junto à videira, enxertadas no ramo natural, cresceremos e subiremos da terra. E principalmente, enquanto aqui estivermos, receberemos as chuvas, as primeiras e as últimas. O que nos liga, o que nos faz entender sobre chuva? Chuva é Espírito Santo. O que acontece quando há derramamento de chuva na terra? Crescem árvores. O que acontece? Geram frutos. E daremos frutos para o Senhor como santas primícias. Então, quando vamos para Romanos, no versículo 11, do 25 ao 26, diz assim: Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte de Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então a gente não pode se vangloriar hoje de que o povo judeu não aceitou a Cristo. Mas isso foi necessário para que hoje nós pudéssemos receber a salvação. E antes que a gente diga, Israel rejeitou o Senhor, nós temos que estar muito bem atentos ao que diz a palavra. Porque a continuação desse verso diz assim, ao versículo 26, e assim todo o Israel será salvo, como está escrito. Todo o Israel será salvo. Você deve saber que você faz parte do povo de Israel. Você faz parte das 10 tribos da dispersão. As 10 tribos que estão na dispersão, porque nos últimos dias Deus reunirá os seus escolhidos dos 4 cantos da terra onde estão espalhados. Não mais serão divididos, mas sim subirão da terra como um só povo. Como um só povo subirão da terra. E para concluir, vamos então ao livro de Jeremias. No versículo 27 diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com semente de homens e animais. Existem sementes de homens e animais? A referência é de plantação. Por quê? Porque com a plantação nós crescemos como árvores muito bem arraizadas. Com a plantação, com o crescimento de árvore, geramos frutos que podemos oferecer como santas primícias ao Senhor. Como velei sobre eles para arrancar, para derribar, para subverter, para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Versículo 31, então, Deus faz uma promessa que vem a encarretar com todo o entendimento sobre esse assunto, que você deve ter em mente. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Bom, se a casa de Israel é o povo de judeu, de quem que ele está falando então? Porque se nós entendemos Israel hoje olhando para o povo físico literal só conseguimos enxergar os judeus, cadê as outras tribos? Por que ele está falando de 2 tribos? Porque ele está falando de você, porque ele está falando de mim aqui. Eis que vem dias do Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que tomei da mão para os tirar da terra do Egito. Portanto, eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Está vendo aqui o mesmo aspecto que foi dito lá para Oséias, o desposamento, desfavorecida. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então esta é a promessa que foi deixada para nós. Hoje nós devemos nos incluir no plano de Deus, sendo sim um Israel,
Então podemos ver aqui que esta aliança feita por Deus, ela abrange a todos nós nos dias de hoje. É uma aliança de restauração, onde não mais teremos um povo dividido, não mais se dividiremos, mas sim seremos um só povo, não de sangue, mas da promessa, mesma promessa deixada a Abraão, Isaac e Jacó, uma promessa de restauração, uma promessa de um povo contado entre todas as nações como a areia do mar. Este mesmo povo seria salvo por Deus, esse mesmo povo que lá no Apocalipse está dizendo em que Cristo irá reunir e recolher dos 4 cantos da terra. Um povo obediente aos seus mandamentos, um povo que sabe das suas raízes e um povo que o aceita sendo sim Israel, o Israel de Deus, o Israel da promessa. Então, meu irmão, antes da gente ficar pensando que o povo de Israel foi rejeitado, podemos estudar a história e ver que sim, eles foram rejeitados por um certo momento para que haja sim a salvação dentre os gentios. Gentios que sou eu e que é você. Gentios da dispersão, casa de Israel, Efraim, somos Efraim, por quê? Porque somos a multidão de povos que foi prometida para Abraão, Isaac e Jacó. E essa mesma promessa a gente pode estender às outras pessoas. E assim, nós sendo enxertados nessa boa oliveira, possamos crescer em sabedoria, possamos então frutificar e multiplicar. E assim podemos oferecer primícias santas e agradáveis a Deus, que são os lábios que confessam o nome de Deus, que são pessoas obedientes à sua palavra e que são pessoas tementes à palavra de Deus, que estão assim submissas a fazer a vontade de Deus e reconhecer que somente Ele é o Senhor. E então naquele grande dia Ele reunirá e nunca mais seremos divididos como 2 povos, mas sim seremos um só na mão do Senhor, o verdadeiro Israel de Deus.